Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Eu agradeço a audiência e peço a você que nos siga nas redes sociais @Tricetados e no YouTube, programa Tricetados. Peço a vocês que curtam, comentem, compartilhem. O seu comentário, essa pergunta faz toda a diferença. A nossa convidada de hoje é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui do Amazonas. Seu nome, Silvana Aquino. Silvana, muito obrigada pela presença. Seja muito bem-vinda, as portas estão abertas para você falar, sempre nos atualizar a respeito da ABRH. Muito bem, muito obrigada, Trícia, pelo convite. Uma satisfação estar aqui com você para falar um pouco sobre o nosso congresso, o 21º Congresso Amazônico de Recursos Humanos da ABRH Amazonas, que acabamos de realizar agora nos dias 12 e 13 de setembro, semana passada. E aí, o que tratou esse congresso? Fala um pouco pra gente. Bacana. Esse ano nós trouxemos o tema Liderando o Futuro do Trabalho. Falar sobre liderança, ele é um tema recorrente, né? Nós já falamos de liderança em outros congressos da ABRH Amazonas, mas esse ano nós trouxemos novamente para nós atualizarmos o nosso público, os nossos congressistas, os profissionais de recursos humanos da nossa cidade de Manaus, trazendo profissionais nacionais e muitos especialistas também aqui da nossa região, né? Profissionais que estão aqui no Polo Industrial de Manaus, produzindo, fazendo acontecer na área de RH, e trouxemos temas diversos para falar sobre como nós estamos preparando os nossos jovens para o futuro, como nós estamos liderando, como entender essa nova geração que está chegando hoje nas organizações. E trouxemos então uma série de palestras, tanto palestras pagas, que nós chamamos das palestras para os congressistas, como as palestras do Conamar Talks, que são as palestras gratuitas ao público em geral. E além das palestras, nós tivemos a feira de exposição, também a 20ª exposição da ABRH Amazonas, com muitas empresas fazendo exposição de produtos e serviços de recursos humanos. E claro, os eventos da ABRH sempre trazem também essa pegada regional. Né? A gente traz os pequenos empreendedores também para trazer, para mostrar mostrarem seus artesanatos, também para a gente valorizar o nosso artesão, o nosso artista local. A ABRH, ela trabalha com toda essa modificação que o mercado de trabalho tem sofrido nos últimos anos. Você pode falar um pouco, do que pautou esse último congresso acerca dessa mobilidade, nas vagas e tudo? Exato. E é muito interessante e tem muito a ver com o nosso objetivo de trazer essa temática, esse ano, sobre liderança. Nós estamos em um mundo que está passando por uma mudança muito radical e muito ágil, muito rápida, Então, ele foi pautado principalmente nesse preparo da liderança em relação às novas tecnologias, à inovação, aos nossos novos... ao público, que nós estamos contratando hoje nas organizações, Então, falamos sobre a diversidade das organizações, diversidade e inclusão, mas sobretudo também sobre os jovens, as gerações, a diferença das gerações também dentro das organizações e como a gente precisa estar preparado para administrar, para gerenciar esse público. Esse jovem, ele tem um perfil muito diferente das gerações anteriores? Tem. São muito mais conectados, pensamento ágil, rápido. Eles também têm uma característica de que as coisas devem acontecer de forma mais ágil, também mais rápida, e nem sempre as organizações estão preparadas para isso, para esse modelo. Ou eles não estão preparados para as organizações. O que vocês chegaram à conclusão, Silvana? Que nós precisamos entender, para fazer esse balance entre o que o nosso público, nossos profissionais esperam e o que as organizações estão
também dispostas e preparadas para oferecer. Né? Então, ao tempo que nós precisamos também trabalhar dentro das empresas e preparar os nossos profissionais para receber essa juventude que vem cheio de ideias, são super criativos. Mas não se conseguem ficar parados. Então a gente tem que saber administrar isso, né? E isso é um desafio, né, Silvana? Super, muito grande. Eu fico imaginando essa nova geração no mundo corporativo, como que vai ser, né? Porque a gente vê que na sala de aula já é um perfil completamente diferente. Para quem já está na sala de aula há várias gerações e vê que o perfil do aluno, ele sempre se manteve o mesmo. E hoje a gente se depara com uma realidade completamente diferente, um perfil de pessoas com pensamento muito acelerado, pessoas que não conseguem prender a atenção por muito tempo. E eu fico imaginando como que a gente vai conseguir absorver no mercado de trabalho toda essa nova geração, essa geração que já veio com um perfil completamente digital, sim, né? E um perfil muito mais acelerado do que a empresa demanda, né? Hoje, qualquer empresa que trabalhe com 8 horas de trabalho, com a carga horária normal, é um desafio para essa geração, né? Sim. Como é que vai ser essa geração no mundo corporativo? Vocês debateram a respeito disso? Sim, e aí é interessante também a gente olhar para o outro lado, o quanto as empresas também estão cada vez mais ágeis. Sim. Né? Então acaba que tem um match, né, desse novo modelo, mas também as organizações estão cada vez mais exponenciais, né, cada vez mais inovadoras, né? E então tem uma sinergia, né, entre esses modelos. E, claro, vai caber a cada empresa, inclusive se é uma organização mais tradicional, processos seletivos de modelos comportamentais mais adequados para aquele estilo. Né? E aí entra toda a psicologia, né, nos processos para identificar. A gente tem vídeo? Temos vídeo desse congresso? Temos sim. Então, Darwin, eu vou pedir aí para colocar os vídeos do congresso e a gente volta no próximo bloco.
voltamos aqui com o segundo bloco, com a presidente da ABRH Amazonas, Silvana Aquino. Silvana, eu queria saber o que a ABRH oportuniza para essas empresas que já estão instaladas aqui no Polo Industrial de Manaus, que já tem um perfil, né, estabelecido. A ABRH Brasil tem 57 anos, né? A ABRH Amazonas, nós fizemos 24 anos esse ano. Bastante. Então, nós já estamos, né, no estado do Amazonas aí há bastante tempo. A ABRH é uma referência quando as empresas pensam em consultar alguém para algum projeto na área de recursos humanos. Certo. E somos também a referência quando se trata de ações ou eventos para recursos humanos, né? Eu sou do Polo Industrial de Manaus há mais de 20 anos, então, nesses 24 anos da ABRH Amazonas, eu fui uma congressista, Sim. Participante, parte da diretoria. Falando nisso, sobre que temas vocês falaram nos últimos congressos? 2022, né, há 2 anos atrás, nós trouxemos um tema extremamente importante, novo, né, teoricamente, para o Brasil, e fomos a primeira associação a fazer um congresso de recursos humanos falando sobre ESG. Então, trouxemos o tema ESG e o impacto nas organizações e sociedade. ESG é o impacto ambiental, né? Ambiental, Fala um social. pouquinho para o nosso telespectador a respeito do ESG. O ESG são essas 3 letrinhas, né? O E de Environmental, Sim. né? A nossa sigla em inglês. É o de ambiental, o S né? de social, do social. E o G de governance, né? De governança. Então, nós trouxemos essa temática e falando sobre o impacto nas organizações e sociedade. O que as organizações já estavam sofrendo naquele momento e qual a perspectiva para o futuro. E, claro, o impacto também na sociedade. Então, discutimos sobre programas, projetos ambientais, projetos aqui da nossa região. Trouxemos os nossos especialistas e profissionais da região para falar sobre o que as nossas organizações, sobretudo sobre as indústrias do Polo Industrial de Manaus, estão produzindo, né, em termos de projetos socioambientais na nossa região. Trouxemos especialistas do Brasil também para falar, para conceituar mais sobre o ESG, e foi assim um congresso fantástico, até como um divisor de águas para essa temática na nossa região. E ano passado trouxemos um tema, Trícia, assim, que foi apaixonante. Né? Ano passado nós falamos sobre a Amazônia, do seringal à inteligência artificial. Nossa, que tema interessante. Foi. Então, assim, mexia, sabe, borbulhas no estômago de amor pelo tema. Esse vídeo todo mundo vai querer assistir. Foi fantástico. E eu vou pedir para o Darwin colocar na edição, né? Lembrando que hoje não é um programa ao vivo, então nós vamos colocar na edição porque a gente tem muito para colocar a respeito. Então, o Amazonas do seringal ao digital, me conta aí. Foi muito legal. A gente fez uma viagem sobre a nossa própria história, da nossa economia, né? Então, trouxemos um pouco da nossa história lá dos tempos áureos da borracha. A abertura do evento já foi fantástica, porque nós trouxemos uma guia do Museu do Seringal, onde ela fez toda uma encenação, né, como uma seringueira, vestida de seringueira, né? Nossa, que coisa maravilhosa. E ela fez uma encenação, mas ao mesmo tempo, tudo era tecnologia ao fundo. Né? Então, a gente conseguia fazer essa conexão da nossa história amazônica, do que nós fomos, de onde nós viemos e o que nós somos hoje. Com indústrias aqui no Polo Industrial fantásticas, né, multinacionais, com muita tecnologia, empresas inovadoras. Então, de onde nós viemos e o que nós somos hoje foi essa viagem. A maioria das nossas empresas são de origem asiática, certo? Mais ou menos, né? Nós temos, são 500 e poucas indústrias, mas nós temos muitas asiáticas, né? Coreanas e japonesas, e chinesas também. Mas nós temos muitas americanas, portuguesas, inglesas. Né? Sim. Impressionante porque, assim, o polo industrial, ele nos cheira a Ásia, né?
Porque as empresas que a gente vê o maior número de contratações, o maior número de barulho, são as asiáticas, né? Quais seriam as empresas inglesas, as empresas europeias que a gente tem aqui? A gente já sabe das francesas, né? Da Essilor, da Bic, enfim. E quais são as inglesas, as portuguesas que nós temos no distrito? A americana, no caso, aqui eu trabalho, é uma empresa americana, a Vision Amazonas é uma empresa americana, Vision Corporation, né? Tem a Jabil, que é também é uma empresa americana. Porque, assim, o perfil, né, do oriental, da organização do oriental, é completamente diferente do europeu. Sim, principalmente cultura. O português, que o ritmo do português é muito mais lento, né? Até a gente, para se adaptar ao ritmo do português, já tem dificuldade, né? Então, a organização, o perfil da organização faz uma diferença muito grande no perfil do candidato a essa vaga, não faz? Sim, eu posso até te falar, eu vim da indústria asiática, eu vim da indústria japonesa. Hoje eu estou numa indústria americana, no entanto, a nossa liderança global de operações é portuguesa. Nossa. É interessante, né? Então vocês têm um conflito eu vou te conflito dizer, não, talvez seja um mix para equilibrar, né? Um equilíbrio, exato. Por ser uma indústria americana, nós temos muita agilidade, né? Porque a indústria americana, ela já vem com isso. Sim, ela é uma indústria toda formatada, toda... Exato. Então, mesmo as nossas lideranças globais, né? E sobretudo a nossa portuguesa, faz parte dessa adaptação da indústria americana, né? De ser acelerada. Até o português, o americano já conseguiu botar no ritmo. Então, digamos como assim, não o nosso povo nativo, né? Exatamente. Então, assim, a gente não tem desafios, né? O nosso processo produtivo é tanto quanto, né, o que está lá no México, o que está em Portugal. O que vocês fabricam? Nós somos uma indústria americana do ramo automotivo. Possivelmente o seu carro tem um rádio que é nosso, produzido aqui no Polo Industrial de Manaus. Qual é o... Nós somos produtoras, né, de carros, de painel de instrumento dos carros e das principais montadoras no mundo. Como é que chama Visteon. Eu vou já olhar no meu carro. Possivelmente seu carro pode ter. Possivelmente. Ou o nosso painel de instrumentos, ou o nosso rádio, né? E aí isso é bem legal, né, Trícia? Porque, assim, você entra no teu carro e você sabe que ali tem algum componente, alguma coisa que é produzida aqui no Polo Industrial de Manaus, por nós. Com certeza, né? E, inclusive, se a gente for separar as peças, a gente tem ali as Nações Unidas, né? Exato. Porque alguma coisa de alemão, alguma coisa de chinês, alguma coisa de americano, alguma coisa de várias origens vai ter, né? E muitos assim, né? Dependendo do produto, não necessariamente o carro, mas dependendo do produto, vai ter alguma coisa ou outra aqui feito no Polo Industrial de Manaus, Sim, né? Com certeza. Seja né, como eu tô falando, nós somos um fornecedor para as montadoras ou a própria marca que vende o produto na prateleira ou faz, né, uma montagem final depois dessa peça que é produzida aqui no Polo Industrial de Manaus. Por isso a importância da nossa Zona Franca de Manaus, né, da gente continuar levantando a bandeira. A importância da Zona Franca de Manaus é total. Você aí, que não é de Manaus, que fala tanto em preservação do meio ambiente, sem a Zona Franca de Manaus não há como se preservar o meio ambiente. Porque da maneira que a gente dá subsistência para o nosso caboclo, para as pessoas que aqui vivem, né, através dos empregos do Polo Industrial de Manaus, com uma indústria totalmente limpa, sem os nossos incentivos fiscais, fica difícil manter esse povo trabalhando sem que ele vá destruir a nossa floresta. Né? Então a nossa floresta é o orgulho, né,
de falar que nós temos a cobertura vegetal preservada, de que a Amazônia deveria ser do mundo, porque ela pertence ao mundo, mas ela pertence ao mundo graças ao nosso esforço, né? E graças às indústrias totalmente limpas que são implantadas no nosso polo, né? Que oportunizam subsistência para o nosso povo, né? Não só os empregos diretos, mas também os empregos indiretos, que faz com que o povo não precise acabar com a nossa natureza, acabar com a nossa floresta, não é isso? Exatamente, né? As pessoas acham que estão nos dando um presente. O legislador, quando pensa em fazer uma reforma tributária, logo ele pensa em reduzir ou retirar os benefícios da Zona Franca de Manaus. Só que quando ele fala nisso, ele está falando um absurdo, porque se um lado ele está falando em ecologia, em preservação ambiental, ele retirando esses incentivos, ele está fazendo com que ele vai gastar muito mais em preservação ambiental, e o que vai ser impossível de manter toda uma população, né? Sim. Vivendo. Eles imaginam que as pessoas aqui vão viver de quê? Né? Não há como viver mais de extrativismo, né? O caboclo não pode ser um gigolô da natureza, esperar as coisas caírem das árvores e coletar. Você tem que produzir, você tem que sustentar os empregos daqui, e nisso nosso polo industrial é de vital importância, né? Exatamente. E a gente sabe que manter a floresta em pé beneficia todo o Brasil e o mundo inteiro. Né? E o mundo inteiro. E, gente, para que vocês façam com que essa floresta continue em pé e o nosso polo se viabilize, é necessário que os incentivos fiscais permaneçam à Zona Franca, mas é necessário também que a gente tenha estradas para escoar a produção. Porque se o meio ambiente continua batendo na tecla de que não se pode fazer uma estrada porque não se pode desmatar, isso é um contrassenso, porque se a gente escoa a produção, a gente produz mais, a gente atrai mais fábricas e a gente mantém a nossa floresta conservada, preservada, né, Silvana? Exatamente. E veja o que a gente está vivendo de novo esse ano, né, de 2024, a exemplo que nós vivenciamos em 2023. Gente, a gente precisa ter voz em Brasília. As pessoas não podem continuar decidindo a nossa vida sem conhecer a nossa realidade, né? Eu faço um apelo a quem tiver ou quem possa ter voz em Brasília, que explique qual é a realidade do nosso povo e do nosso polo industrial. O quanto o nosso polo industrial faz com que a nossa floresta continue de pé. Não é isso, Silvana? Exatamente. Muito obrigada pela tua presença. Apareça sempre e venha sempre antes dos congressos. Sim, maravilha. Para divulgar aqui com a gente. Excelente. Tá. Mês de outubro nós temos o Fórum de Saúde da BRH e a gente vai divulgar. Tá bom, então.